pessoal, tudo bem? Então, hoje mais uma aula de língua portuguesa. Como sempre, nós vamos iniciar com a correção da atividade. Então, preparem os cadernos, lápis, borracha, para que a gente faça essa correção, tá bom? Então, é a continuação daquela história do Blimundo, né? Nós continuamos aí com as questões de 5 a 9. Então, na questão 5, ele pergunta na letra A como o cenário é caracterizado. Olha só. Como um ambiente cheio de terrenos íngremes, formados por ribeiras, campos, vertiginosas montanhas e com a presença dos trapiches. Então, aqui nos contos, normalmente, o ambiente, né, o espaço onde ocorre a narrativa, é bastante... é cheio de adjetivos, né? Então, eles explicam detalhadamente como é que é. Na letra B, de que forma esse cenário contribui para acompanharmos o desenvolvimento da história? O cenário mostra o alcance do poder do rei na história e a trajetória de Blimundo, que caminha por lugares hostis, se mantém escondido e a salvo dos que os perseguem. Então, nessa história, a gente mostra que o rei é muito poderoso, né? Ele é dono de um lugar enorme, né? Com muitos campos, muitas montanhas, enfim. Essa descrição do cenário é para mostrar esse poder do rei, tá? Na sexta questão, diz assim: depois de tentativas frustradas de capturar Blimundo, qual foi o plano proposto pelo personagem jovem para iludir Blimundo e levá-lo até o rei? Disse que o levaria para casar com a vaquinha que ele amava, né? Então, essa foi a estratégia que ele utilizou para capturar Blimundo. Na sétima questão, vocês vão observar esses itens: as expressões utilizadas no início do texto, local onde ocorre a ação, tempo em que ocorre a ação, caracterização dos personagens, tipo de narrador e o autor do texto. Aí na letra A vem a pergunta: qual é a expressão utilizada no início do texto? Olha só. Era uma vez. Como eu disse para vocês, é comum os contos iniciarem com essa expressão era uma vez. Não são todos, mas a maioria sim. Então, vamos lá, a letra B. Onde ocorre a ação? O local é indeterminado, mas no texto eles citam alguns locais, como campos, né, montanhas. Então, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de onde a história acontece. Letra C. Quando ocorre a ação? A ação também ocorre em um tempo indeterminado. É como eu também já falei para vocês, normalmente nos contos a história não tem uma época exata de quando aconteceu. O tempo normalmente é indeterminado. Letra D, o narrador participa da ação? Não, ele apenas narra a história. Portanto, ele é chamado de narrador observador. Letra E, em que pessoa verbal, foco narrativo, o texto é narrado? Em terceira pessoa, ou seja, ele não participa da história. Se ele fosse um narrador personagem, que é aquele que conta a história e também participa dela, ele seria narrado, o texto seria narrado em primeira pessoa, eu. Nesse caso aqui, que ele apenas observa e narra a história, ele está falando de outras pessoas. Então, a pessoa aí, o foco narrativo é em terceira pessoa, ou seja, eles. Ele está falando de outras pessoas. Letra F. Quem é o autor do texto? Essa versão é contada pelo escritor Leão Lopes, mas não foi ele quem criou a história, tá, gente? Ele apenas recolheu essa história da tradição oral. Como nós vimos, os contos populares não têm um autor, a gente não conhece os autores, quem criou essa história. Então, o que acontece? A gente vai escutando essas histórias, né, vão passando de tradição oral, e alguns escritores resolvem pegar essas histórias e colocá-las, registrá-las por escrito. Oitava questão. Os contos populares sempre motivam alguma reflexão. Sobre o que esse conto faz você refletir? A oitava questão é pessoal, mas eu trouxe uma sugestão, olha só. Líderes poderosos podem se tornar opressores. Quem ama a liberdade pode se tornar uma ameaça para os poderosos. Então, essa história mostra um rei extremamente poderoso e que, por isso mesmo, ele se valia disso para ser opressor, para querer fazer todos de escravos, para querer que todos se curvassem às suas ordens, aos seus desejos e caprichos. E nós também vimos que o Blimundo ama a liberdade, e por isso mesmo é que ele se torna uma ameaça para os poderosos, no caso o rei. Como ele amava a liberdade, ele não obedecia às ordens do rei e se tornava uma ameaça para ele, né?
Nona questão. Você vê alguma relação entre o ensinamento desse conto de origem africana com a sua realidade no Brasil? Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, mas eu também trouxe uma sugestão. Olha só. Os contos populares têm caráter universal, independentemente de sua origem ou de seus personagens. O que isso significa, caráter universal? Quer dizer que o assunto tratado nesse texto do Blimundo, nos contos populares em geral, são ensinamentos utilizados em todo mundo. Ou seja, essa história aí de líderes poderosos que também são opressores, essa outra história de que a pessoa que ama a liberdade pode se tornar uma ameaça, são assuntos, são temas que nós encontramos em todas as partes do mundo. Infelizmente, são coisas que nós encontramos em todas as partes do mundo e em todas as épocas, né? Por isso que nós dizemos que tem um caráter universal. Então, tem a ver com o Brasil? Com certeza. Muito bem, pessoal. Então, vamos seguir. O nosso tema de hoje é sujeito e modificadores, tá? Nós já vimos o que é sujeito e predicado e hoje nós vamos apenas rever. Como identificar o sujeito de uma oração? Vamos relembrar? Olha só. Basta fazer a pergunta ao verbo. Lembram? Olha o exemplo. Os alunos participaram das Olimpíadas. Aí você faz a pergunta para o verbo. Quem é o verbo? Participaram. Quem? Ou seja, quem participou das Olimpíadas? Os alunos. Então, os alunos é o sujeito da oração. Normalmente, esse sujeito é um substantivo. Então, o que vai acontecer aqui? Esse substantivo pode ser modificado. É isso que nós vamos ver agora, olha só. Modificadores do sujeito. Quem são esses modificadores? Quem vai mudar o sujeito? Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui a primeira frase. Os alunos esforçados ganharam prêmios. Aí você faz a pergunta. Quem ganhou prêmios? Os alunos esforçados. Quem é isso aqui tudo é o sujeito, os alunos esforçados. Mas o núcleo do sujeito é apenas aqui, ó, os alunos. O que aconteceu? Nessa palavra aqui, esforçados, nós temos um adjetivo, que é um modificador do sujeito. Se eu dissesse apenas assim, os alunos ganharam prêmios, vocês entenderiam que todos os alunos da escola ganharam prêmios. Mas não é o que acontece. Para explicar que não foram todos, eu utilizei o adjetivo esforçados. Então, nesse caso, esse adjetivo esforçado está servindo como um modificador do sujeito. Ele modificou o sujeito alunos, porque não são mais quaisquer alunos, são apenas os alunos esforçados. Compreenderam? Muito bem, então vamos seguir aqui para mais uns exemplos, olha só. Eu trouxe aqui um exemplo de um conto popular curtinho para a gente analisar isso que nós acabamos de ver. O burro morto. Um burro morreu bem em frente de uma igreja. Como uma semana depois o corpo ainda estava lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Sim, sou eu, respondeu o padre com serenidade. Mas também é minha obrigação avisar os parentes. Então, aqui, né? Mais um exemplo de conto popular que serve para divertir o leitor, entreter. Então, no final, aqui o que provoca um humor nesse texto é que o padre não fica para trás, né? O prefeito acha que vai dar um carão nele, né? Que vai humilhá-lo quando ele diz que ele que tem a obrigação de cuidar dos mortos, fala com deboche, com ironia. O padre também responde com ironia que tem que avisar os parentes, ou seja, disse que o prefeito é parente do burro. Muito bem, então vamos lá. Eu tirei esse trechinho aqui desse texto que diz assim: prefeito tem um burro morto na frente da igreja. Primeiro a gente vai descobrir quem é o sujeito dessa oração. Para isso a gente faz a pergunta para o verbo. O que é que tem em frente à igreja? Burro, um burro, né? Então aqui nós temos o sujeito da oração. Mas é qualquer burro? Não, é um burro morto. Então aqui nós temos um modificador do sujeito, um adjetivo, ou seja, era qualquer burro? Não, era um burro morto. Então, aqui, vocês percebam que a palavra morto modifica o sentido do sujeito burro. Se eu colocasse apenas assim, tem um burro na frente da igreja, já teria um outro sentido, poderia ser vivo ou morto. Mas, nesse caso, eu estou especificando, eu utilizei a palavra morto. Então, nesse caso,
nós temos um modificador do sujeito. Ele modificou o sentido do sujeito, ok? Vamos ver mais um exemplo. E o prefeito, o grande adversário político do padre. Então, nós temos aqui, prefeito é quem? Quem era o grande adversário político do padre? O sujeito, o prefeito. Então, é o sujeito. Aí, aqui nessa parte, grande adversário político é um modificador do sujeito, porque eu poderia apenas dizer assim, ó, o prefeito, né? E o prefeito falou com o padre, mas não, eu quero explicar, eu quero modificar esse sujeito, eu quero explicar o que esse prefeito era do padre, de que forma ele via o padre. Então, ele era um grande adversário político. Essa expressão aqui está modificando o sujeito. Compreenderam? Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vamos agora para a nossa sugestão de atividade. Responda a atividade complementar enviada no grupo de WhatsApp e no Mob Família. Observação, apenas respostas. Vocês vão receber, vou enviar para vocês a atividade em PDF. Vocês vão responder no caderno de vocês e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, então, e até a próxima aula.